Fala galera, muito boa noite. Como é que tá a vida de vocês? Tudo bem? Olha lá, hoje na aula que nós iremos ter aqui, nós iremos falar sobre a área do conhecimento, matéria e energia. Eu e o professor Marcos iremos falar sobre a conservação e a transformação de energia. Será que vocês já ouviram falar sobre esse tema? Então vamos lá. Durante nossa aula, iremos discutir sobre os conceitos de energia, certo? E ainda nessa aula iremos refletir um pouco sobre os diferentes tipos de energia e como se dá este processo, beleza? E no final da nossa aula iremos vivenciar uma atividade sobre o tema para podermos ter a noção se realmente vocês captaram o que a gente quer falar durante nossa aula. Então vamos lá. Quando a gente fala em energia, o que será que vem primeiro na cabeça de vocês? Pensa aí. Ah, professor, na nossa cabeça vem sobre a eletricidade, né? A energia que faz a gente ligar nossas máquinas, os computadores, nossos celulares, a questão de combustível que os carros precisam para andar e tal. Então, assim, professor, eu acho que a energia está em todos os lugares. A gente consegue ver energia em vários lugares onde tem essa questão de ligar aparelhos, de desenvolver alguns sistemas que precisem dessa mecânica, a gente pode ver energia. Beleza, pessoal, eu concordo. Mas, de cara, o que a gente vê mais aí nessa questão de energia é justamente isso aí. São o que as imagens trazem para nós aí, nessa noite. A gente vê essa questão da energia, da eletricidade das casas, né, representada pelas lâmpadas. A gente já vê outra forma de energia que a gente já conhece, que é mais acessível aos olhos aí, que é a energia solar. Não precisa a gente ir muito longe, a gente tem aqui empresas no município que fornecem esse serviço de energia solar, né? Acaba aqui barateando mais as contas, né? E a gente não precisa ir muito longe não aqui, atrás dos colégios aqui de Diocesano de Peneira, a gente vai ver que ali tem uma empresa de energia solar, a gente vai ver essas placas aí que a família está tocando em cima dos telhados, e elas são placas de captação de energia e fazem com que essas famílias tenham essa economia na energia, na conta da energia. Outro exemplo aí que está posto é justamente essa questão esses ventiladores gigantes aí, digamos que seriam ventiladores, mas são, na verdade, captadores de energia eólica, né, que é a energia do vento, que eu acho que seja uma energia também comum, que a gente já pode dizer que a gente já viu em filmes, né, em algumas localidades a gente também encontra esse tipo de energia. E aí tem um exemplo também das placas, como a gente já falou, em cima dos telhados, e justamente essas placas de captação de energia e aquele todo processo para economizar energia. Outra situação, galera, é essa questão aí do corredor aí, ó, nessa imagem, que aí explica que nós, seres humanos, também precisamos de energia para desempenhar certas atividades, certos trabalhos, ou até para viver. Não se vive sem essa energia. Agora, a gente focando aí na questão, já você já parou para pensar de onde veio essa questão da energia? Da onde surgiu? Mas assim, de cara a gente vai entender que a energia ela sempre esteve presente na nossa realidade, né? No nosso cotidiano. E ao acordar todas as manhãs, podemos ver e sentir a maior fonte de energia para o planeta Terra. Qual seria essa fonte? O Sol. O Sol faz com que a água do mar e dos rios se evaporem, certo? E formam as nuvens, e aí a gente vai acontecer aquele processo da chuva, né? Então, tem esse todo o processo aqui, evaporação e tal, que a gente vai ver isso aí melhor em um outro momento. E também essa questão do sol, ela faz aquecer a terra e ajuda a formar a questão dos ventos. A gente vê próprio na biologia, como a gente vem estudando aí ao longo dos anos, e a questão das plantas precisam dessa energia para se alimentar, né, com a fotossíntese, então tem o seu crescimento, seu desenvolvimento, contribui bastante para isso. E o ser humano pode usar diariamente o sol como fonte de energia e outras fontes de energia influenciadas pelo sol, que podem ser em várias e várias possibilidades. Para entender melhor o que é energia, ainda nessa aula de hoje a gente vai conhecer várias outras formas, certo, de energia e como a gente pode utilizar cada forma que a gente vai ver mais na frente. Nos primórdios das civilizações, né, nos primeiros, digamos que as primeiras pessoas das civilizações primatas, eles descobriram o fogo, né? Então o fogo foi a primeira fonte de energia dominada pela humanidade, certo? Se a gente fazer uma pesquisa mais aguçada, a gente vai ver que esse fogo, ele dos primórdios ajudavam a eles
a espantar os animais da época, os seus animais selvagens, né? Ajudava também o pessoal a fazer as ferramentas de caça, os utensílios domésticos, né? Então a gente vê que o fogo foi uma das primeiras ferramentas dominadas pelo ser humano, primeiras ferramentas de energia a serem dominadas pelos seres humanos. E aí, ainda lá nos primórdios da humanidade, a gente vai ver algumas figuras como aí, ó, o monjolo, que é justamente o quê? Era outra forma de energia utilizada pela humanidade, e foi o movimento de fluidos, né? Então a gente vai ver o seguinte: a água dos rios e o vento eram os principais, digamos, os principais protagonistas nesse processo, e elas faziam com que a água do rio ela fosse batida nessa parte aí que a gente está vendo na ilustração, e a outra parte ficava, digamos que, triturando os grãos, né? Então, assim, a gente via que esse processo servia para a trituração de grãos, e algumas regiões aí do Brasil também já foi, digamos que, foi utilizado esse processo. O outro seria o moinho, né? Que o moinho, digamos que a gente já viu em filmes, que servem justamente para o mesmo processo, né? Que é o moer dos grãos, do trigo, principalmente. E em alguns casos, esses moinhos serviam para bombear água para locais mais altos, né? Então, quando rodava aquela hélice ali, ele fazia o processo de bombeamento da água para os lugares mais altos. Outra situação são as forças dos animais, né, pessoal? A gente vai ver a questão dos bois, né, que os bois antigamente faziam o arado da terra, né? Então, para as plantações, para a agricultura, né? Para a gente ter o tomate, para a gente ter a cebola, para ter a batata. Essa questão do arado, ela é um processo de muita valia, e os animais eram os protagonistas, né, que puxavam aquelas máquinas de arado para poder fazer esse preparo da terra para o plantio. A gente vai ver as carroças, que ainda até hoje a gente encontra carroceiros aí que vivem dessa situação e usam a força dos animais para ganhar o seu pão. Antigamente também existia o carro do boi, que digamos que era a mesma finalidade da carroça, e essa biga aí que a gente vai ver na época do Romana, né, que eram, digamos, carros para os soldados romanos se locomoverem durante, digamos, naquela época com uma maior velocidade. E a gente se depara com o conceito de energia, né? E a física, ela diz o seguinte: a energia é a capacidade que um corpo ou um sistema físico tem de produzir trabalho. Ou seja, em outras palavras, a energia são os processos que podem surgir de várias formas na natureza, né? Então, assim, a gente já vê que é uma matéria da natureza, pessoal. Então, não é algo que a gente vai criar, a gente vai encontrar na natureza. E esses processos estão suscetíveis às transformações. A gente vai ver que a gente pode pegar uma matéria, certo? E transformar ela em energia. Um exemplo muito prático é justamente aqui em Penedo, né? A gente tem duas usinas, uma aqui em Igreja Nova e a outra aqui em Penedo, certo? Que a gente tem a questão da natureza, da matéria, da cana-de-açúcar para a produção de açúcar, né? E a produção de álcool, o mesmo álcool que é utilizado para justamente o combustível, né? Então a gente vê também que uma das finalidades desse álcool é o combustível. Então a gente vai ver que a natureza está sendo extraída do solo, aquela cana-de-açúcar, né? E aí, com o processo da usina lá industrializada, ela vira um combustível para se locomover. E assim será todas as formas de energia que a gente vai ver aí ao longo da nossa aula. E o que acontece? Como a gente já falou anteriormente, a energia tem a capacidade de promover o trabalho, de realizar um trabalho. Focando agora no princípio da conservação da energia, a energia não pode ser criada. Existe um filósofo muito famoso aí que ele fala que a energia nada se cria, né? Tudo se transforma. Agora me foge um pouco a cabeça de quem foi esse autor, mas ele diz que nada se cria, tudo se transforma. E outra coisa que acontece, pessoal, é aquilo. Na natureza é o seguinte: tudo que a gente utiliza sempre vai deixar essa questão de rastro, né? Ou seja, sempre que ocorre a transferência de energia, a quantidade de energia total do universo não se altera. Mas o que acontece? Tudo que a gente mexe no planeta tem uma resposta, né? Mas essa questão da energia ela não se altera. Aí a gente vê ainda no princípio da conservação da energia, na maioria das transformações, parte da energia se converte em calor, que, ao se dissipar caoticamente pela vizinhança, torna-se cada vez menos disponível para a realização do trabalho. Aí a gente vai ver aqui, ó, na imagem do lado,
uma ignição juntamente com o combustível e o ar misturado, e na outra saída saindo a questão do calor, certo? Como a gente viu aí no slide. E essa cena de calor, junto com esse processo da ignição, esse processo mecânico, ele faz com que essa ignição gere uma energia que será utilizada para outras finalidades. E agora falando sobre a medida de energia, né? Ou seja, a questão do sistema internacional, a física, a gente vai ver aí uma tabelinha muito bacana. O Joule, Unidade de Sistema Internacional, SI, a gente vai ver o seguinte aí, ó. A gente tem várias formas de medidas aí, ó. Tem o BTU, né? Que é a questão, por exemplo, quem nunca viu um ar-condicionado, 12 mil BTUs, né? E aí a gente vê que é a potência, né? A questão do trabalho do ar-condicionado. A gente vai ver também a caloria, né? Que é a questão alimentar, a caloria alimentar também, a gente vai ver essa situação. Como a gente já falou embaixo aí, a caloria alimentar, ou seja, ser humano, um animal, por exemplo, que a gente viu naquelas imagens ali, um animal precisa se alimentar, né? Que através dessa alimentação a gente vai poder fazer o quê? Fazer com que gere aquela energia para o animal, para o ser humano, e ele possa desempenhar um trabalho, possa usufruir da sua energia. O quilowatt-hora, né, pessoal? E a questão do eletrovolts, que a gente vai ver mais aí na questão dos nossos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e a gente vai utilizar bastante esse sistema. E é isso, galera. Muito boa noite, gente. Dando continuidade com a nossa aula, nós teremos aqui a energia mecânica. Essa energia mecânica pode ser definida como uma grandeza física, onde essa energia conserva-se sempre, onde não atuarem forças dissipativas sobre esse sistema. Forças dissipativas, forças que não exijam e coloquem atrito sobre essa ação, sobre esse movimento. Essa energia mecânica pode ser definida e pode ser encontrada através da fórmula EM, de energia mecânica, é igual a soma das energias cinéticas, C, mais energia potencial gravitacional, uma força constante em nosso meio, mais energia potencial elástica. Podemos entender como a deformação do corpo, ou seja, o potencial de elasticidade daquele tal corpo. É, Para entender e compreender como se dá essa energia, é preciso discutir sobre alguns fatores aqui. Primeiro, energia cinética, ou seja, a força empregada naquele movimento, sobre energia potencial gravitacional, que é a força que nós lidamos todo dia, por toda a nossa vida, e energia potencial elástica, ou seja, a capacidade da deformação dessa vara, como temos nesse exemplo aqui. Nós temos aqui, dando continuidade com isso, alguns meios e finalidades desses recursos. Temos o caso do petróleo, que é uma energia fóssil que nós chegamos a passar por uma refinaria e é utilizado para a produção de gasolina. Tem como fins transportes. Entretanto, pode ser utilizado também como central térmica para geração de energia ou, ou a geração de calor para, através disso, passar para indústrias, residências e serviços mesmos. Nós temos o carvão. Esse carvão é utilizado em centrais térmicas. Esse carvão, essa energia aplicada, pode ser transformada em eletricidade ou calor, para mais adiante ser seguida para outras finalidades também. A questão do gás natural pode ser utilizado também para centrais térmicas, onde vai haver a geração de eletricidade ou calor. Biomassa, como muitos de vocês, eu acredito que já têm conhecimento, a utilização de biomassas, ou seja, podem ser massas de tanto animais quanto vegetais, para a utilização de combustíveis. Essas biomassas são utilizadas em centrais térmicas e utilizadas como eletricidade, perdão, ou como central térmicas ou como calor.
eólica, nós temos a finalidade exclusiva de geração de eletricidades. Isso se dá através dos aeromotores, perdão, aerogeradores. Hídrica. Na hídrica, nós utilizamos a água através da energia cinética, onde o processo de movimento desses geradores se dá a eletricidade, utilizada amplamente nos transportes, indústrias, residências e serviços. As ondas podem gerar eletricidade. A energia solar temos duas finalidades, seja a eletricidade como comumente estamos acostumados, ou o calor, como o aproveitamento daquela energia para o aquecimento da água. E o caso de geotérmico, que geo vem de terra e térmico de temperatura. Ou seja, nesse caso nós aproveitamos a temperatura de certas camadas terrestres abaixo desse solo superficial que nós vemos para a geração de calor ou eletricidade. Fontes de energia primária. Nessas fontes de energia, nós temos as energias renováveis e não renováveis. Iniciando por renováveis, são aquelas que se esgotam com o uso, ou seja, foram necessários milhões de anos para a sua formação e sobre determinadas condições específicas da história geológica da Terra, e que dificilmente voltarão a se repetir. Portanto, apresentam suprimento limitado. Como os combustíveis fósseis, são eles o petróleo, o carvão mineral e o xisto. E minerais magnéticos ou radioativos, como urânio, plutônio e o tório, que eles serão utilizados mais na frente que a gente vai explicar nas usinas nucleares. Já as fontes renováveis, são aquelas que têm a possibilidade de se renovar. O que isto quer dizer? Em um certo espaço de tempo, normalmente até curto, bastante curto, nós podemos refazer e iniciar uma nova produção. Nós temos como, no caso, a biomassa, que é matéria orgânica, como nós vimos anteriormente, seja ela vegetal ou animal, e ao entrar em decomposição, libera gases combustíveis. Além dessas, nós temos o caso da eólica, solar, mares e hidráulica. A energia elétrica é a propriedade de um sistema elétrico que permite a realização do trabalho. Como nós vimos anteriormente, função da energia elétrica é gerar trabalho. Como nós podemos ver, a aplicabilidade dela está amplamente distribuída em toda a sociedade. E eu deixei essa fotinha aqui do Penedo Luz para perguntar se todo mundo se ficaram reclusos durante a quarentena, ninguém saiu de casa. Consumo de energia. Como nós vimos anteriormente, como essa energia está amplamente distribuída sobre o nosso meio, em casa mesmo nós podemos observar alguns itens destes discutidos anteriormente, como é o caso da energia elétrica consumida pelo aparelho, é igual ao potencial elétrico do aparelho mais não é isso não. A energia está amplamente distribuída no nosso meio. Nós temos aqui um contador de energia que todo mundo tem em casa, está presente em todas as residências de todos os que estão assistindo essa aula, por exemplo, e onde nós podemos ver alguns conceitos desses que nós trabalhamos aqui, que é a energia elétrica consumida pelo aparelho e o potencial elétrico do aparelho, é a potência P, e esse ΔT significa o intervalo de tempo de funcionamento do aparelho. O quilowatts é a energia elétrica consumida durante 1 hora de funcionamento por aparelho, cuja potência média é 1 kW. Então, gente, dando prosseguimento, essa eletricidade ela pode ser gerada a partir de algumas fontes primárias de energia. Entre elas, nós podemos destacar algumas aqui, como a energia mecânica, onde nós utilizamos a água para gerar movimento cinético. Nós temos a energia térmica, que pode ser, por exemplo, o sol. Nós temos a energia eólica, onde nós aproveitamos o vento
ou energia nuclear, através dos átomos. Professor, mas são apenas essas? Não. Nós podemos citar, por exemplo, até o nosso próprio corpo. Mas como assim? Nós temos energia no nosso corpo? Processos básicos para a manutenção da vida, como é o caso da respiração celular, geram energia. Através da glicose, por exemplo, nesse processo de respiração celular para gerar ATP, nós geramos energia essencial para a vida, ou seja, para nos movimentarmos durante o dia sobre nossas vidas. Ou seja, energia está presente em tudo. Como energia mecânica, nós temos aqui. Vamos lá. Como energia mecânica, nós temos aqui as hidroelétricas, onde existe a produção de energia aproveitando recursos naturais, como a queda d'água, que é propiciada pela geografia do relevo de determinadas regiões. Nesse processo está envolvida energia mecânica, na sua forma potencial, gravitacional, além de energia cinética, sendo transformada em energia elétrica. Nós temos aqui uma pequena animação que eu acredito que seja possível vocês enxergarem, onde nós temos o canal por onde chega essa água, passa por esses dutos, existe uma turbina que é movimentada e girada com esse fluxo das águas, que gira esse gerador na casa de forças e transforma em corrente. Depois disso vai para casas de forças, que para as casas de força, que é distribuída para as cidades. Energia solar. Como funciona a energia solar? A energia térmica, que são as luzes solares, chegam até esses painéis, onde a principal composição é o silício, inclusive é o segundo elemento mais encontrado na superfície terrestre, ou seja, nós já podemos deduzir que, além de ser energia renovável, existe um potencial muito forte sobre isso. Essa energia do Sol é convertida em eletricidade por estes painéis e o inversor converte essa atual eletricidade, essa eletricidade térmica em uma energia elétrica propriamente dita, podendo ser consumida nas nossas casas. Que não é utilizada, ela é enviada de volta para as redes. Ela volta para as redes, inclusive numa casa que, ou num exemplo mais amplo, como em uma usina, que em determinado tempo não está em atividade constante, ela está gerando mais energia elétrica do que consumindo, ela passa a ser descontada e, ao invés de consumir energia, ela está fornecendo energia. Energia eólica. Na energia eólica, são captadas por um sistema de hélice essa energia do vento, através do vento, e é transformada em eletricidade nos aerogeradores. Esse aproveitamento se dá da seguinte forma: através da conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o emprego das turbinas eólicas, que são aerogeradores, e para a geração de energia elétrica, ou através de cataventos e moinhos, como nós vimos lá no começo, que já era utilizado há muito tempo atrás. Energia nuclear. Como se dá essa energia nuclear e esse processo? Através de fissuras em determinados elementos, e eu vou pedir para vocês imaginarem uma certa situação. Vocês imaginam determinado elemento nuclear e onde nós, em certos locais adequados, a nível nuclear, nós disparamos nesse elemento diversos nêutrons. A nível nuclear, aquele elemento ali vai ter uma fissura, e essa fissura será exotérmica, liberando grande quantidade de eletricidade. Nós temos aqui uma representação que mostra que essa energia nuclear pode ser utilizada tanto para isótopos radioativos quanto plutônio para armas nucleares. Na verdade, esse plutônio advindo desses reatores, eles foram utilizados em algumas situações como armas nucleares. Existe esse trocador de calor,
onde esse calor ele passa a ser vapor e move em turbina. Tanto para propulsão naval pode ser utilizado, quanto para gerador, para geração elétrica propriamente dita. A energia pode sofrer transformações. E no caso das usinas, geralmente o produto final é a energia elétrica. Nós temos aqui como exemplos a usina hidroelétrica de Xingó, aqui em Alagoas, na divisa entre Alagoas e Bahia. Nós temos a usina termoelétrica Caeté, aqui em São Miguel. E no Brasil nós temos apenas duas usinas nucleares. São elas Angra 1 e Angra 2, ambas situadas no Rio de Janeiro, como é o caso da usina Angra 1 na foto passada. Usina hidroelétrica. A usina hidroelétrica ela é composta por uma represa, uma barragem, a turbina e o gerador. Essa represa é situada em uma posição mais elevada. Logo, essa água da represa apresenta uma energia potencial gravitacional. Essa água desce pelas tubulações, como a gente viu em uma animação anterior e veremos mais à frente também. Ela entra em contato com turbinas, fazendo-as entrar em movimento, energia cinética mais uma vez, e essa energia cinética produzida pelas turbinas é transmitida a um gerador, que converte essa energia, que converte a energia em energia elétrica. Essa é a animação que nós já vimos em escala menor anteriormente, onde nós temos aqui o reservatório dessa represa, os dutos que passa por essa turbina na casa de força e gera corrente para as linhas de transmissão. Essa água que é passada pela turbina é devolvida novamente ao rio. Uma animação mais simples daquilo que a gente viu anteriormente. Represa, nós temos a energia potencial, que é aplicada em energia cinética, ou seja, aquela água que está em movimento. Passa pela turbina, mais uma vez, energia cinética de movimento, e vai para o gerador. Esse gerador gera corrente elétrica, ou seja, energia elétrica. Na usina termoelétrica, o carvão mineral é utilizado como combustível, ou seja, assim como outros tipos de combustíveis fósseis, o carvão também pode ser queimado. Esse calor aquece a água, que produz vapor, e que faz pressão sobre as turbinas. A partir daí, então, essas turbinas giram e fazem o gerador funcionar, produzindo, então, energia elétrica, que seria um conceito um pouco parecido com, na verdade, bem parecido com a hidroelétrica. Vocês vão notar similaridade em todos esses tipos de usinas. Nós temos aqui, mais uma vez, a exemplificação desse ciclo que acontece onde a água passa por uma fonte de calor. Essa água se transforma em vapor, ela passa por dutos, faz a turbina gerar, faz a turbina entrar em movimento, que todavia traz essa energia cinética ao gerador, que entra em movimento, produzindo eletricidade e passa a ser resfriada, condensada e se é transformada novamente na água no seu estado líquido. Eu noto aqui um erro, desde já peço perdão aos colegas. Se trata de usina nuclear ou termonuclear. E nós falamos isso porque esse processo de energia ele é exotérmico, ou seja, ele libera energia, libera calor também. Os principais elementos utilizados nessas usinas são o urânio ou o tório. Esses materiais radioativos não necessitam ser queimados. Eles liberam calor e radiação através de reações de fissão nuclear, ou seja, a quebra do núcleo dos átomos. Essas reações acontecem dentro de reatores. A liberação desse calor também é aproveitada para aquecer sistemas de água líquida. É muito parecido como acontece nas usinas termoelétricas. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar mais uma coisa de como acontecem essas fissões. Professor, chega uma pessoa ali com a marreta, taca a marretada no urânio
ou no plutônio e gera, gera energia. Não, não é assim. Primeiro, por ser uma reação exotérmica, ela libera muita energia, libera muito calor. E por ser materiais radioativos, apresenta um grande risco para a saúde de todos os envolvidos. Por isso é necessário toda a série de uma câmara bem protegida e bem segura. Inclusive, nós temos um caso muito famoso de acidente que aconteceu, de um acidente nuclear que aconteceu. Ou seja, é por isso que ainda não existem tantas usinas nucleares no nosso país, porque o tema ainda é um pouco complexo e duvidoso para diversas pessoas e sejam bem compreendidos por você. Mais à frente nós faremos uma atividade para assimilação desses conteúdos que foram discutidos aqui. E é isso. Obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.